vocês que decidem. Tá Estou à bom. disposição. Vamos começar então, né? Já aguardamos mais de 5 minutos e aí o pessoal vai chegando de maneira gradativa. Então, hoje a nossa sessão clínica, ela tem como temática o ronco. E aí a pergunta, o ronco é um problema de saúde silencioso? Então, nós temos hoje como palestrante a professora doutora Cristina Sales. Eu vou pedir que a professora se apresente com esse currículo assim maravilhoso, para que ela nos diga, né, de forma rápida, um currículo resumido, onde ela trabalha e qual a proposta, né, o que ela pensou para esse trabalho agora pela manhã. Essa sessão clínica, professora, a gente sempre faz de uma forma mais próxima, né? Você faz a sua apresentação e o pessoal, à medida que eles forem apresentando dúvidas, não se preocupe com o chat, que eu estou aqui acompanhando, e ao final da sua apresentação eu passo as perguntas, tá certo? Então, pode ficar tranquila, nós agradecemos essa parceria, né, a sua disponibilidade, que a gente sabe que é todo mundo correndo com várias atividades, e você abriu sua agenda, né, e nos permitiu esse momento dessa trazer sua experiência para a gente sobre essa temática. Então, seja muito bem-vinda, e a todos que estão aqui na sala, nós agradecemos, né, a credibilidade nesse serviço, nessa oferta do Telesaúde Bahia. Então, fique à vontade. Então, eu sou otorrinolaringologista e sou médica do sono. Hoje em dia, eu trabalho como professora adjunta na Escola Baiana de Medicina e na Unijorge, e também sou responsável pelo serviço de medicina do sono aqui no Hospital das Clínicas. Hoje nós vamos falar sobre um dos temas que os pacientes mais me procuram, tanto a nível SUS quanto a nível de consultório, que é o ronco. Antigamente, o ronco era considerado como um problema social. Então, assim, existia aquela brincadeirinha de que fulano de tal dormiu tanto que até roncou. Só que hoje a gente já sabe que esse ronco é um problema de saúde. Então, a gente brincou aqui com o tema, entre aspas, ronco, um problema de saúde, é um problema de saúde silencioso. A gente vai responder no final, é o último slide que a gente vai responder a essa pergunta. Tá? Então, eu gostaria de agradecer a todos e fazer um agradecimento especial a Juliana e a Delilda, que estão assim, me dando todo o suporte, né, para que essa palestra ela se realize. Bem, então, começando a falar sobre o ronco, a língua, quando nós nascemos, nós temos algumas estruturas que vão proteger a nossa via aérea. Dentre elas, nós temos, durante quando nós somos recém-nascidos, nós temos uma língua anteriorizada, uma epiglote que ela é mais alta do que no adulto, e uma úvula que ela fica bem próxima da epiglote, protegendo essa via aérea desse indivíduo. No entanto, tem alguns momentos, dessa forma, a gente tem uma proteção da via aérea. No entanto, tem alguns momentos que esse equilíbrio ele vai deixar de acontecer. E aí, a gente vai ver aqui que quando ocorre um desequilíbrio entre as características anatômicas e a resposta neuromuscular, é que a gente vai ter os distúrbios respiratórios do sono. Dentre eles, o ronco, para a gente, é o principal, porque é aquele que vai dizer que algo não está bem. Então, a gente vai ter o ronco, a hipopneia, que é quando a gente tem um fechamento parcial da via aérea, e a apneia, que é quando nós temos um fechamento completo da via aérea. Então, nesse slide daqui, a gente consegue ver uma via aérea pérvia, aqui onde está marcado com o verde, a setinha em verde, então a gente tem uma passagem da via aérea completa,
ou na segunda figura, quando a gente tem uma obstrução da via aérea. Essa obstrução ela pode ser parcial, que corresponde à hipopneia, ou completa, que corresponde à apneia. E o ronco, ele entra quando essas estruturas elas simplesmente se aproximam, não necessariamente gerando uma obstrução parcial ou completa. Mas o ronco é o passo inicial para que haja uma evolução para a hipopneia e para a apneia. E isso vai ter consequências. A gente vai ter a hipoxemia, a hipercapnia, os despertares recorrentes com a fragmentação do sono. Então, a gente vai ter uma queda do oxigênio e um aumento do gás carbônico no nosso organismo. E, clinicamente, o que significa o distúrbio respiratório do sono, a apneia obstrutiva do sono? Então, esse artigo é um dos artigos que coloca para a gente que entre 14% e 49% dos homens de meia idade, eles têm a apneia obstrutiva do sono. E essa apneia obstrutiva do sono, ela é capaz de comprometer a qualidade de vida, a capacidade funcional, aumenta a chance de doença cardiovascular, a diabetes, o câncer. Há um comprometimento na produtividade desses indivíduos, sem contar com o fator funcionar como fator de risco para hipertensão, doença arterial coronariana e o AVC. Então, a gente precisa realmente estudar esse paciente que chega com a queixa de ronco e não levar apenas essa queixa de ronco como um problema social. Então, assim, a gente não vai ouvir o paciente dizer assim, não, isso não mata. A gente sabe que a apneia obstrutiva do sono pode matar, sim. Inclusive, quando a gente ouve algumas pessoas dizerem assim, morreu como um passarinho. Isso não é verdade. Provavelmente, esse indivíduo morreu com apneia obstrutiva do sono. Então, morreu apresentando uma apneia, morreu apresentando um comprometimento dessa oxigenação. E quais são os fatores que fazem com que a gente pense na apneia obstrutiva do sono? Nós vamos pensar na idade desses indivíduos, no sexo. À medida que a gente vai envelhecendo, aumenta a chance da gente ter apneia obstrutiva do sono. Os homens, eles têm mais chances de ter apneia obstrutiva do sono. A obesidade, o uso do álcool, a menopausa é um pacote, né? Inclusive com a apneia obstrutiva do sono. E as alterações crâniofaciais. Então, juntando todos esses fatores, a gente precisa investigar esses indivíduos. Nós sabemos que há muito tempo, esse artigo é de 1997, existe um aumento da prevalência da apneia obstrutiva do sono para os indivíduos afro-americanos. Esse estudo foi feito com afro-americanos, fazendo a comparação entre afro-americanos e caucasianos, e se observou que os afro-americanos eles apresentam maiores valores para eventos obstrutivos dessa via aérea, que aqui a gente vai chamar de índice de apneia e hipopneia, ou então o índice de distúrbio respiratório. O índice... Então, aqui a gente tem que nos homens, a gente tem um índice de 20, para os afro-americanos, e para os caucasianos nós temos um índice de 14, quase 15. As mulheres, aqui a gente tem um índice de 11, e as mulheres caucasianas, um índice de 9. A idade. Eu gosto muito desse gráfico, porque a gente consegue observar como que vai evoluindo a prevalência da apneia obstrutiva do sono à medida que a gente vai envelhecendo. Então, a gente vê que esse índice é bem inferior aos 35, 40 anos de idade. Já quando a gente chega aqui aos 75 anos de idade, essa prevalência ela aumenta bastante. Aqui nós temos uma correlação entre o índice de massa corpórea e o índice de apneia e hipopneia. Então, quantas vezes esse indivíduo tem paradas respiratórias durante a noite? Então, à medida que a gente vai ganhando peso,
a chance da gente ter um índice de apneia e hipopneia aumenta. Então, quanto maior o índice de massa corpórea, maior a chance a gente vai ter de apresentar a apneia obstrutiva do sono, assim como a sua gravidade. Esse é um dos gráficos que eu mais gosto e que, assim, se vocês assistirem a minha aula, provavelmente vocês verão esse slide sempre. Porque esse slide ele faz uma associação entre o índice de massa corpórea, a idade dos indivíduos e o sexo. Então, o azul é o homem e o vermelho é a mulher. E a gente consegue ir observando que, à medida que a gente vai envelhecendo, a prevalência para a apneia obstrutiva do sono ela vai aumentando, tanto em homens quanto em mulheres. E a gente observa aqui, entre os 51 e 60 anos de idade, como essa prevalência aumenta. Então, esse é o momento que a gente tem que ficar mais atento para os nossos pacientes. Como eu falei, os homens eles têm mais chances de desenvolver a apneia obstrutiva do sono. Na verdade, eles têm 2 vezes mais chances de desenvolver a apneia obstrutiva do sono do que a mulher. E isso se deve às características anatômicas e características hormonais. Então, a gente vai ver que, desde a adolescência, os meninos eles começam a secretar testosterona. E a testosterona ela está relacionada com a apneia obstrutiva do sono. A medida transversal da faringe nas meninas, ela é maior do que nos meninos. Então, os meninos eles têm uma medida laterolateral menor do que o dos meninos, é menor do que das meninas. No entanto, o comprimento da laringe ele é maior. Então, a gente tem uma estrutura que é mais longa e mais estreita. E isso permite que haja maior obstrução dessa via aérea. E quando a gente vai observar as estruturas da cavidade nasal, nós vamos encontrar fatores que também vão contribuir para essa apneia obstrutiva do sono. Então, aqui a gente está dentro da cavidade nasal e a gente pode ver cavidades nasais totalmente obstruídas, dificultando a passagem do ar, dificultando a respiração desses indivíduos, e durante a noite essa possibilidade ainda é pior. Do mesmo jeito, aqui a cavidade oral. Então, aqui a gente tem uma tonsila palatina enorme, uma língua enorme, dificultando também a passagem de ar desses indivíduos, que são fatores que vão contribuindo para a apneia obstrutiva do sono. Então, aqui a gente tem uma graduação da obstrução dessa via aérea. A gente pode ver aqui no grau 0 como essa via aérea é pérvia, e no grau 4, como essa via aérea é ocluída. Então, é difícil uma pessoa respirar, e principalmente à noite, nesse formato. Então, aqui nós temos fotos visualizando diretamente, não é uma figura ilustrativa, são fotos da cavidade oral, e aí a gente vai vendo como essa via aérea vai obstruindo. Então, é difícil a gente visualizar, como nessa figura 4, uma respiração boa durante a noite. Isso significa que a gente tem que olhar o indivíduo com a apneia obstrutiva do sono de uma forma ampla. Eu não vou olhar somente se esse indivíduo é obeso ou não. Eu não vou olhar somente a cavidade nasal. Não vou olhar somente se esse indivíduo tem uma cavidade oral com obstrução ou não. A apneia obstrutiva do sono é uma doença multifatorial, é um distúrbio multifatorial. E as características crâniofaciais. Aqui é para chamar a atenção de que quanto mais precoce nós tratarmos esses pacientes, menor chance de chegarmos à vida adulta com a apneia obstrutiva do sono. Então, aqui nós sabemos que, ao nascimento, a estrutura crâniofacial do indivíduo já corresponde a 60% daquilo que será na vida adulta. Aos 8 meses, já chega a 80%. E aos 3 anos, já chegou a 90%. Então, quanto mais precoce nós fizermos as intervenções nesses indivíduos, melhor. Aos 9 anos, já alcançou 95%. Então, se a gente pensa nas estruturas crâniofaciais, a gente tem que pensar precoce.
Para vocês terem uma ideia, eu trato esses pacientes a partir dos 3 anos de idade no meu consultório, para a gente não ter um indivíduo adulto com problema da apneia obstrutiva do sono. Então, aqui nós temos um palato duro desses indivíduos. Olha como é raso esse palato duro, raso não, ele é estreito e profundo. Então, os dentes eles ficam apinhados, eles não têm local para poder se expandir nessa cavidade oral. Isso ocorre às custas de uma respiração oral. A gente precisa de uma respiração nasal para que haja uma expansão da maxila, para que a gente tenha uma respiração adequada. Aqui nós temos uma comparação de um estudo. Ele pegou indivíduos que tinham uma respiração adequada, ocluiu a narina desses indivíduos e aí fez uma comparação. Primeiro, uma respiração espontânea. Segundo, ocluiu a cavidade nasal, permitindo somente a respiração oral. Depois, ocluiu a cavidade oral, permitindo somente a respiração nasal. E aqui a gente vai observar que o índice de apneia e hipopneia de quem tem a respiração oral é muito maior do que aqueles indivíduos que têm uma respiração nasal ou espontânea. E isso vai ocorrer às custas do aumento da resistência da via aérea que esses indivíduos apresentam. Aqui é para mostrar para vocês que nem todo indivíduo obeso ele tem apneia obstrutiva do sono. A gente vai precisar examinar muito bem a estrutura da via aérea superior desses indivíduos para a gente saber se, por exemplo, um aumento da língua é um dos fatores que causa a obstrução da via aérea. Então, aqui nós temos ressonância magnética de um indivíduo sem apneia obstrutiva do sono e um indivíduo com apneia obstrutiva do sono. Observem que a língua do indivíduo que tem apneia obstrutiva do sono é maior do que a língua do indivíduo que não tem apneia obstrutiva do sono. Aqui, de novo, na ressonância magnética, a gente vai observar que a língua do indivíduo que tem apneia obstrutiva do sono, que é a primeira ressonância magnética, é maior do que a língua do indivíduo que não tem apneia obstrutiva do sono. E isso ocorre às custas de depósito de gordura nessa língua, ocluindo essa via aérea. Aqui a gente comparando o tamanho do palato mole desses indivíduos e aqui a gente observando o tamanho da via aérea. Indivíduos com apneia obstrutiva do sono, eles têm uma via aérea menor do que aqueles indivíduos sem apneia obstrutiva do sono. Então, aqui a ressonância magnética que a gente vê, onde tem a setinha amarela, a via aérea de um indivíduo que não tem apneia obstrutiva do sono é maior do que a via aérea do indivíduo que tem apneia obstrutiva do sono. E aqui, novamente, a gente identificando uma via aérea de um indivíduo com apneia obstrutiva do sono e um indivíduo sem apneia obstrutiva do sono. E essas limitações da via aérea, essa restrição da permeabilidade da via aérea, ocorre às custas de depósito de gordura, de hipertrofia de tonsilas palatinas, a posição da maxila, a posição da mandíbula desses indivíduos. Para os fisioterapeutas, eu acho isso super interessante. Os indivíduos que têm apneia obstrutiva do sono, eles terão uma predominância de fibras musculares tipo 2, que são aquelas fibras musculares que são acionadas no momento em que ocorre a apneia obstrutiva do sono. Então, o indivíduo está lá roncando, e aí chega um determinado momento que fecha a via aérea. Essa via aérea tem que ser aberta de forma abrupta. Então, essa abertura da via aérea desses indivíduos de forma abrupta, ela vai ser feita predominantemente pelas fibras musculares tipo 2, que é aquela fibra que age rápido, mas se cansa também mais rápido. Ao passo que as fibras musculares tipo 1, elas trabalham e não se cansam. Quando ocorre o tratamento desses indivíduos, a gente vai ver que ocorre uma inversão. As fibras musculares tipo 1,
elas voltam a aumentar de quantidade após o tratamento desses pacientes. E as fibras musculares tipo 2, elas vão reduzir. Eu marquei em vermelho no slide. Outro ponto importante para a gente considerar são dois hormônios, a grelina e a leptina. A leptina é aquela que dá a sensação de saciedade. Tem relação com os adipócitos. Então, quanto maior a quantidade de adipócitos, maior a quantidade de leptina nesses indivíduos. No entanto, nós sabemos que os indivíduos que têm apneia obstrutiva do sono, eles terão uma resistência à ação da leptina. Porque a leptina, teoricamente, se esse indivíduo tem grande quantidade de adipócitos, grande quantidade de leptina, ele teria uma maior, essa sensação de saciedade desse indivíduo seria maior. Mas nos indivíduos que têm a obesidade, têm a apneia obstrutiva do sono, a gente vai ter uma maior, a gente vai ter uma resistência a leptina, a ação da leptina. Um outro hormônio que tem a relação é a grelina. A grelina tem a função exatamente oposta. A grelina é aquela que dá a sensação de fome. Então, na hora que dá meio-dia, que a gente sente aquele desconforto no estômago, aquela vontade de comer, é a grelina que está subindo. E se a gente for observar, quando a gente não dorme bem, no dia seguinte, a gente tem vontade de comer alimentos que são mais ricos em carboidratos. E isso tem relação com a grelina. A gente sabe que uma redução de 4 horas de sono por um período de 2 dias aumenta em quase 28% os níveis diurnos da grelina. Então, aqui a gente tem uma comparação a gente tem o índice de apneia e hipopneia dos indivíduos apneicos e dos indivíduos que não têm apneia obstrutiva do sono. E aqui a gente vê os níveis da leptina nos indivíduos que têm apneia obstrutiva do sono e os indivíduos que não têm apneia obstrutiva do sono, que está aqui no grupo controle. Então, a gente vai ver que os indivíduos com apneia obstrutiva do sono têm níveis mais elevados da leptina, em comparação com o grupo controle, e depois que esses indivíduos são submetidos ao tratamento com o CPAP, a gente vai ver que os níveis da grelina, eles baixam após o tratamento com o CPAP, que é o tratamento para a apneia obstrutiva do sono. Então, a gente vê aqui nesse gráfico, o primeiro, como ocorre uma redução dos níveis da grelina após o tratamento com o CPAP. Então, os pacientes com apneia obstrutiva do sono que são submetidos ao tratamento com o CPAP, que é uma pressão positiva na via aérea, que daqui a pouco eu vou falar para vocês o que é, eles têm uma redução dos níveis da grelina em torno de 19% ou mais. O estresse oxidativo e a inflamação. Esse é um dos estudos que eu gosto muito, porque eles pegam, esses autores, eles pegaram um fragmento brônquico, colocaram numa plataforma vibratória, simulando o ronco de um paciente. E aí observaram esse fragmento ao longo no ponto 0, 6 horas depois, 12 horas depois e 24 horas depois. E o que esses indivíduos observam? Que os níveis da interleucina 8, ele vai aumentando progressivamente de acordo com essa vibração. Então, quanto maior o tempo de exposição a essa vibração, como ocorre na apneia obstrutiva do sono, no ronco, a gente tem níveis mais elevados da interleucina 8. Então, esses indivíduos que têm apneia obstrutiva do sono, eles tendem a apresentar uma hipóxia intermitente, porque ele ventila e tem apneia, ventila e tem apneia. Então, a gente tem uma hipóxia intermitente. Está altamente relacionado com o estresse oxidativo, ativando uma cascata inflamatória, ativando o fator de necrose tumoral, as citocinas inflamatórias, a interleucina 2, 4 e 6,
dentre outros fatores. Então, os pacientes com apneia obstrutiva do sono, eles parecem que são caracterizados por um estado inflamatório sistêmico crônico. Essas células leucocitárias aumentam exponencialmente os radicais livres de oxigênio, aumentando o risco cardiovascular. Então, aqui, graficamente, a gente tem a apneia obstrutiva do sono, os leucócitos, as células endoteliais e o sistema antioxidante comprometidos, aumentando o risco cardiovascular desses pacientes. E como que a gente vai fazer diagnóstico para os pacientes que têm apneia obstrutiva do sono? Primeiro passo, a gente pode aplicar alguns questionários que são validados para a gente investigar se realmente existe algum distúrbio do sono, se é um distúrbio respiratório do sono, mas o exame que a gente faz diagnóstico é a polissonografia. Na polissonografia, a gente vai ter parâmetros do eletroencefalograma, eletroaculograma, eletromiograma, a saturação de oxigênio, movimento de pernas desses indivíduos. Então, nós temos vários eletrodos que são colocados nesses indivíduos. A polissonografia ela pode ser feita desde o bebê até qualquer idade. Então, aqui é um exemplo de uma polissonografia de uma criança. E aqui é o resultado de uma polissonografia. Eu trouxe para vocês, assim, porque não, é uma aula, né, que não dá para a gente entrar em detalhes, tantos detalhes, mas eu marquei aqui um ponto que é super importante nós observarmos numa polissonografia. É o índice de apneia e hipopneia desses indivíduos. Então, eu preciso saber quantas vezes esse indivíduo teve as paradas respiratórias, teve a obstrução da via aérea parcial ou completa em 1 hora de sono. Então, aqui a gente tem, nesse exemplo, um índice de 84. A partir de 30 é um índice grave e abaixo de 5 é o que está dentro da normalidade para o adulto. Além disso, a gente também tem que observar esse índice durante o sono REM desses indivíduos e o sono não REM, que isso vai me ajudar no tratamento. Vou olhar as dessaturações, quantas dessaturações esse indivíduo apresentou durante o sono REM e durante o sono não REM. E aí vem a conclusão. Quando nós colocamos índice de distúrbio respiratório acentuadamente aumentado, significa dizer que esse indivíduo tem uma apneia obstrutiva do sono de grave intensidade. Mas a gente não pode colocar no laudo que é uma apneia obstrutiva do sono de grave intensidade, porque para a gente falar da apneia obstrutiva do sono de grave intensidade, eu tenho que ter a história clínica desses indivíduos, tá? E aqui é somente o laudo do exame. Quanto mais colorido o exame, significa que maior a quantidade de problemas que esse indivíduo tem. Então, aqui nós temos, na primeira linha em verde escuro, a dessaturação que esse indivíduo apresentou durante a noite. Em vermelho, cada tracinho desse corresponde à obstrução da via aérea. Então, quantas vezes esse indivíduo teve obstrução da via aérea? E aqui embaixo eu vou saber se esse indivíduo em preto, ou que está em preto, eu vou saber se esse indivíduo está dormindo ou acordado. Tá certo? E quais as opções terapêuticas que a gente vai ter para esses indivíduos com apneia obstrutiva do sono? A gente tem que pensar na perda de peso, a gente tem que pensar em pelo menos 10% de perda 10% de perda ponderal nesses indivíduos já vai implicar num resultado interessante. A cirurgia bariátrica vai resolver 86% dos casos, a gente não tem uma solução de 100% em todos os indivíduos que fazem uma cirurgia bariátrica, mas a gente sabe que a redução de peso reduz sinais e sintomas da apneia obstrutiva do sono. Álcool e uso de medicamentos, principalmente os benzodiazepínicos, eles pioram a apneia obstrutiva do sono. Então, a gente recomenda que esses indivíduos não façam uso desses medicamentos e lembrar que, principalmente os benzodiazepínicos, eles
para cada episódio que eu tenho de apneia obstrutiva do sono, eu espero que esses indivíduos tenham um despertar. Então, quando fragmenta o sono desses indivíduos, é ruim para ele, mas o cérebro deles está dizendo: acorde porque você está precisando ventilar, você está precisando de oxigênio. Quando a gente faz um benzodiazepínico nesses indivíduos, a gente está tirando essa oportunidade de que o indivíduo desperte e saia dessa apneia. E aí a gente aumenta a chance desses indivíduos até falecerem durante a noite. Existe um tratamento que é o uso da bola de tênis, que a gente coloca no pijama desses indivíduos. A adesão é muito ruim, mas para alguns indivíduos que dizem assim, mas eu só ronco quando eu estou de lado, eu só do lado direito ou do lado esquerdo. Então, é uma das opções, porque a bolinha de tênis ela vai funcionar como obstáculo e o indivíduo vai mudar de posição. Esse é o aparelho intraoral, que é um aparelho que ele é ajustável para cada indivíduo. A gente vai utilizar para os indivíduos que têm ronco, apneia leve e até mesmo apneia moderada. Ele promove um avanço da maxila e da mandíbula desses indivíduos, um avanço da mandíbula desses indivíduos, fazendo com que eles tenham pelo menos uma redução do índice de apneia e hipopneia, ou até mesmo o desaparecimento desse índice. Quando a gente precisa fazer a polissonografia para ter certeza. E o CPAP? O que é o CPAP? É uma pressão positiva que a gente vai fazer na via aérea desses indivíduos. É a primeira opção terapêutica para os indivíduos que têm apneia obstrutiva do sono. Então, aqui na primeira figura, a gente consegue ver uma via aérea ocluída, gerando uma obstrução. E na segunda figura, a gente tem uma via aérea pérvia, com a pressão positiva desses indivíduos, fornecida através do CPAP. Então, aqui é um indivíduo dormindo e aqui é um residente fazendo o exame, fazendo um teste no ambulatório, ele sendo apresentado ao CPAP. Então, é para mostrar para vocês que não é nenhum bicho-papão. E aí eu achei bem interessante que, às vezes, a gente cria uma resistência ao CPAP, mas quando eu olhei essa foto e comparei com o tamanho da máscara do fisioterapeuta, a máscara do fisioterapeuta é muito maior do que a máscara do CPAP. Inclusive, eu já vou começar a fazer esse tipo de comentário com os meus pacientes. As taxas de sucesso que a gente vai ter também com o avanço maxilomandibular é extremamente interessante, é o tratamento cirúrgico de melhor eficácia, chegando até a 90% a longo prazo. E o que a gente não quer que aconteça com os nossos pacientes é a necessidade de uma traqueostomia. Raramente a gente precisa disso, mas eventualmente há essa necessidade. Então, a conclusão que a gente chega é que a apneia obstrutiva do sono é uma doença multifatorial, ela está extremamente relacionada a um processo inflamatório sistêmico, está relacionada a comorbidades cardiovasculares, metabólicas e neurodegenerativas, e respondendo à pergunta, o ronco, sim, é um problema grave de saúde e ele não é silencioso. A gente pode ter, ele é como se fosse uma pontinha do iceberg de uma apneia obstrutiva do sono, que pode estar relacionada ao AVC, ao infarto, à hipertensão arterial, à arritmia, à morte desses pacientes, à diabetes. Então, a gente já viu essas possibilidades nesses pacientes. Eu acho que eu dei conta. Apesar do atraso, eu acho. Então, Jaqueline quer saber o seguinte: se é uma criança que tem 4 anos e apresenta rinocinusite e hipertrofia das adenoides, e também apresenta ronco, se já tem indicação cirurgia, ou se é um caso, né, o famoso projeto terapêutico singular, né? Às vezes tem, né, Cristina, e Jaqueline, tem que pensar na pessoa e as características e as necessidades de cada um, né, Cristina? Hoje em dia, a gente não decide mais, né, a conduta do paciente sozinho.
É o médico expondo quais são as melhores opções terapêuticas e, juntamente com o paciente, se chega à melhor opção terapêutica. Aí, na verdade, tem que ser avaliado, né, ver qual o tamanho dessas tonsilas palatinas, qual o comprometimento que existe dessa rinocinusite e o tamanho da adenoide. Então, a gente tem que olhar essa via aérea por inteiro. Sempre que eu vou indicar cirurgia, não. Tem que avaliar realmente esse paciente. Cada caso é um caso. A apneia obstrutiva do sono, eu acho que é por isso que eu gosto tanto da medicina do sono. A gente não consegue colocar os pacientes dentro de um pacote. Então, eu não consigo dizer, esse paciente eu vou fazer isso e aquele também. Não. Às vezes eu preciso até lançar mão da fonoaudióloga para poder nos ajudar. Às vezes a gente precisa da psicóloga para nos ajudar. Então, a gente não pode considerar como um pacote para todos os pacientes, levando em consideração que cada um será um caso. Perfeito. E nessa equipe multiprofissional ainda entra o cirurgião dentista, né? Entra, com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Daniela diz o seguinte, ela quer saber em relação ao fluxo na rede para o paciente, né, que tem indicação para o uso da máscara, né, por conta do ronco. Pois é, vocês que são da CESAB, eu estou assim encantada esse ano. A gente tem os pacientes, eu atendo aqui os pacientes com apneia obstrutiva do sono, inclusive assim, são tantos dos pacientes com apneia obstrutiva do sono grave, aquele exemplo que eu trouxe para vocês é um exemplo de um paciente que tem apneia obstrutiva do sono grave, que tem o tratamento formal para o CPAP, a pressão positiva na via aérea. A gente já tem agora o tratamento com a CESAB. Então, os pacientes já conseguem adquirir o CPAP através da Secretaria de Saúde. Demora entre 15 dias e 3 meses, mas eles conseguem. Então, assim, a gente consegue retirar esses pacientes de um quadro grave para uma vida normal. Tá? Então, é possível sim. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a polissonografia, que hoje está sendo um grande gargalo para a gente, porque a gente não está conseguindo dar conta de todos os pacientes para fazerem a polissonografia. Tem que fazer um bom relatório justificando a necessidade desse CPAP para esses pacientes, mas a gente tem conseguido. Muito bom, né? E essa informação é excelente para as pessoas, né, para ajudar. Aí tem aqui outra pergunta que diz o seguinte: paciente em uso de escitalopram pode piorar os riscos de quem tem apneia do sono? Paciente que tem apneia obstrutiva do sono, a gente não prescreve nenhum indutor do sono. Para ele estar em uso de indutor do sono, ele tem que estar em tratamento para apneia obstrutiva do sono. Por quê? Porque muitas vezes são prescritos alguns indutores do sono, qualquer um deles. Pode ser prescrito um indutor do sono achando que esse indivíduo tem a insônia. Porque ele tem a parada respiratória e aí tem o despertar. Tem a parada respiratória, tem o despertar. Então, o indivíduo ele fica com a sensação de que não dormiu a noite inteira. Ele diz assim, não, eu passei a noite inteira acordado. Porque o sono dele é todo picotadinho. Ele diz, eu vi tudo o que aconteceu durante a noite. Mas ele fecha o olho, ele ronca. Ele fecha o olho, ele tem apneia. Então, se a gente entra com qualquer indutor do sono para esse paciente que não faz o tratamento para apneia obstrutiva do sono, a gente aumenta os riscos, sim, desse paciente. Mas se eu começo a fazer o tratamento para apneia obstrutiva do sono, eu tenho total liberdade de tratar esse paciente com qualquer medicamento que haja necessidade. E, assim, só comentando que, por exemplo, Cristina, um caso de uma pessoa, né, que ela sofre engasgos, né, por causa do ronco, e aí é uma questão muito grave, né, questão de aspiração. O que é que você traz sobre isso? Esses engasgos são as apneias obstrutivas do sono. É isso daqui, o paciente está lá dormindo, faz. Aí chega um determinado momento que ele faz isso. Então, esse engasgo é a apneia obstrutiva do sono. Então, ele vai ter dificuldade para respirar. E aí, de repente, ele volta de forma abrupta. Quando ele volta de forma abrupta, é bom.
ele vai achar ruim porque ele despertou, porque teve um aumento da frequência cardíaca nesse momento, porque teve taquicardia, mas é melhor que isso aconteça do que ele não voltar. Meu Deus. É um assunto que precisa ser muito bem trabalhado, né? Sim, Comunicado às pessoas, que as pessoas, não, é assim mesmo, e não procuram o tratamento. Então, esse tipo de atividade que a gente faz aqui é até um chamamento mesmo, para que as pessoas, não é, passem a estudar, a se cuidar e a identificar mesmo, né, na sua área de atuação, pessoas que necessitam desse cuidado. sim. Jaziele pergunta aqui, qual a especialidade devemos procurar? Acho que travou sua imagem, Ué, eu Cristina. caí? Eu acho que eu voltei. É só a imagem que está travada, mas estamos lhe ouvindo. Pronto. Tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Pronto. Que bom. Essa Porque é tá tão boa, tá então. tão boa, tá tão boa a nossa conversa aqui. Jaziele pergunta, Cristina, qual a especialidade que deve ser procurada, né? A especialidade na área de saúde. Eu acredito que em relação à A medicina do medicina. sono. É a medicina do sono. Entendeu? É a medicina do sono. Aqui no Hospital das Clínicas, eu já atendo como médica do sono. Eu tenho um ambulatório de medicina do sono. Perfeito. Ouviu? Sim, Ouviu? ouvimos Ah, perfeitamente. tá. Por isso que eu acho, por isso que é o que a gente conversou anteriormente, né? Realmente tem que ser divulgado nesses espaços que existe essa especialidade e que as pessoas podem ser tratadas para ter qualidade de vida, né? E não, Isso. não é evoluir para alguma outra situação. Thaís pergunta o seguinte: que estratégia, assim, no sentido preventivo mesmo, poderíamos trabalhar na atenção básica com eh, os potenciais pacientes da área de atuação? Ah, eu acho que assim, eu vou colocar assim como eu passo para os meus residentes aqui, ou os acadêmicos. Eu acho que tem que aplicar o questionário que seja validado, existem vários. Um dos que eu mais gosto é o Pittsburgh. Tem também uma escala, que é a escala de Epworth, para poder a gente avaliar a sonolência dos indivíduos, porque se ele não dorme bem, ele vai ter sonolência durante o dia. Então, se ele tem sonolência, esse indivíduo deve ser investigado. E tem também um questionário de Berlim, que é super, super fácil de ser aplicado. E ele funciona como triagem. Então, ele já pode ser, eu acho que de todos, o mais fácil de todos é o questionário de Berlim. Ok. Ele é muito fácil de ser aplicado. Ele tem alto risco, baixo risco para a apneia obstrutiva do sono. E Certo. deu alto risco para a apneia obstrutiva do sono, a minha sugestão é que comece a investigar esse indivíduo. Aí não deu alto risco, ele tem um ronco, mas não precisa ir adiante do tratamento, atividade física, controle da pressão arterial desses indivíduos, controle alimentar, então ir lá observando a circunferência cervical, circunferência abdominal, índice de massa corpórea, incentivar a atividade física para esses indivíduos e o restante tudo igual como vocês já fazem. Deu alto risco para a apneia obstrutiva do sono, aí o interessante é que a gente faça uma polissonografia para a gente ver qual a gravidade dessa apneia obstrutiva do sono. Estou perguntando aqui em relação a ter acesso, né, ao seu trabalho, e como ter acesso ao atendimento no ambulatório. Eu acho que em relação a onde você atende lá no Hospital das Clínicas. Pois é, a gente aqui, a gente está assim, já que vocês são da Secretaria de Saúde, acho que eu vou falar bem grande para todo mundo ouvir, a gente está esperando 2 equipamentos de polissonografia que foi prometido para a gente. Se nós conseguirmos esses 2 equipamentos de polissonografia, a gente vai conseguir abrir muito a demanda da gente aqui. Mas hoje em dia a gente tem um equipamento que a gente utiliza aqui no Hospital das Clínicas, que foi uma doação
de um equipamento do meu doutorado. A gente conseguiu, com o meu doutorado, comprar esse equipamento. E aí a gente doou aqui para o Hospital das Clínicas. Só que ele já está cansado de trabalhar. O bichinho ele trabalhou durante anos e agora ele está cansadinho. A gente só está conseguindo fazer 2 exames por semana para poder ele não quebrar, porque a qualquer momento ele quebra esse aparelho. E aí a gente está pedindo para o pessoal da Secretaria de Saúde que nos ajude a enviar esse aparelho. Eu sei que já foi comprado, eu sei que já teve a licitação, que eu não entendo muito dessa parte burocrática, mas falta esse aparelho chegar aqui, esses aparelhos chegarem aqui. Esses aparelhos chegando aqui, a gente vai conseguir fazer 10 exames por semana. Hoje a gente faz 2. Que maravilha, tomara que vocês consigam, né? Porque a população está precisando, tomara. Paulinha está perguntando aqui, Cristina, se você pode falar um pouco mais sobre a medicina do sono. Se a medicina do sono também trata a insônia. Sim, a medicina do sono trata todos os distúrbios relacionados ao sono. São mais de 100 distúrbios do sono. A insônia, a gente tem 2 grandes carros-chefes na medicina do sono. Para os homens, a apneia obstrutiva do sono, para as mulheres, a insônia. E, hoje em dia, que inclusive meu grupo de pesquisa que está desbravando isso, a gente está investigando a associação de indivíduos que têm apneia obstrutiva do sono e insônia. Então, a gente já, para vocês terem uma ideia, é um assunto que está bombando tanto. A gente fez uma publicação, em menos de uma semana, nós tivemos que a gente chama de COMISA, que é a Associação da Apneia Obstrutiva do Sono e a Insônia. A gente teve uma publicação em crianças, que a gente teve, em uma semana, a gente teve mais de 4.000 leituras do nosso artigo. A gente ficou assim, pasmo, que a gente nunca imaginou que isso fosse acontecer. É uma parceria que a gente tem aqui do Brasil com Portugal e os Estados Unidos. Nós fazemos essa pesquisa em parceria. Então, a medicina do sono, a gente tem vários distúrbios do sono e a gente trata desde o recém-nascido até o idoso. Quem tiver problema para dormir, a gente trata. Como interfere, né? Não é, Cristina? E como interfere, né? Você não dormir bem em todos os sentidos, né? Para além do trabalho, né? O cansaço físico mesmo, enfim. Jaziele pergunta qual o acesso mesmo, que você acabou de falar, não é? No ambulatório, e eu acredito que é ligar para o Hospital das Clínicas, não sei se o fluxo seria esse, e tentar ver dia de marcação, porque a procura deve ser grande, né? Como a gente tem uma demanda muito grande aqui e a gente está com essa restrição por causa do nosso equipamento, a gente faz o seguinte hoje em dia: o paciente tem que passar por algum especialista daqui do Hospital das Clínicas, ele tem que avaliar se realmente necessita de uma avaliação com o médico do sono, porque às vezes chegam casos que não há necessidade, e aí ele encaminha para mim. Isso já é uma forma da gente ir controlando essa quantidade de pacientes que chega para mim. Então, não chega o paciente, a primeira vez que ele vem aqui para o Hospital das Clínicas, ele não virá para mim. Ele tem que passar por um otorrino, por um ou psiquiatra, por um cardiologista, um pneumologista, alguém para poder avaliar ele e ver se esse paciente realmente precisa de um acompanhamento na medicina do sono. É um atendimento de maneira integral, não é? Isso. Então, a gente aqui já está caminhando para finalização, aí gostaríamos de ouvir você, assim, sua fala final, sua percepção sobre o trabalho que foi desenvolvido aqui hoje nessa sala virtual, apesar de você já ter experiência, né, com sala de aula, as salas de aula invertida, mas gostaríamos de ouvir você um pouquinho. Deixa eu te falar, primeiro agradecer mesmo assim a paciência de vocês. Eu já dou aula, né, pelo Zoom, assim, muito, 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 muito. Tanto é que quando eu vi que era o Zoom, eu falei assim, gente, graças a Deus que é o Zoom, porque eu vejo as dificuldades maior com o Google Meet, né? Então, esses é o que eu vejo que existe maior dificuldade.
Aí eu falei, não, pronto, vou fazer do mesmo jeito que eu faço quando eu entro na pós-graduação, entro no computador e entro com o meu celular, que tudo funciona. E aí, assim, mesmo a gente tendo essas dificuldades de cair, de não sei o quê, a gente consegue voltar e a gente consegue dar conta. Eu não sinto dificuldade nenhuma para dar aula virtual. Eu gosto muito de fazer a aula virtual, porque a gente pode estar do outro lado do mundo e a gente consegue, né, estar presente, dando uma aula, dividindo conhecimentos. E, assim, durante o período do isolamento social, me adaptei tranquilamente, sem problemas nenhum, sem restrição nenhuma. Óbvio que agora a gente já quer se ver, né? A gente já quer se conhecer, a gente já quer, né, se agrupar. Mas gosto muito da aula à distância, sim. Eu acho que proporciona, por exemplo, essa opção de tratamento, esses artigos que a gente tem publicado da apneia obstrutiva do sono e a insônia, a gente só conseguiu por causa desse mecanismo que a gente tem. Porque um em Portugal e outro lá nos Estados Unidos, a gente conseguiu fazer trabalhos, e eu aqui, né, ainda por cima, eu aqui na Bahia, em Salvador, e a gente conseguiu e consegue dar continuidade às nossas pesquisas. E só tenho a agradecer a paciência de vocês também, né? Vocês não me Foi, ouviram? agora fomos nós, é com emoção, do início ao fim. Ah, não tem rotina, não tem rotina. É, eu gostaria, é verdade, mas é como você disse, a gente consegue dar conta. É, agradeço imensamente, né, você estar aqui, passar tanta informação preciosíssima, né, para a gente. Agradecer aos colegas que estão aqui na sala. Com certeza, o olhar sobre a medicina do sono é outro, né? A partir de agora, desperta o interesse e vê a necessidade de se trabalhar essa temática. Então, nós só temos que agradecer. Gratidão a você, Cristina, gratidão a todos que estão aqui na sala e a equipe que acompanha a gente, porque sozinha também a gente não faz nada, né? Então, isso que Sem é dúvida. importante. Tanto você aí no Hospital das Clínicas, nas universidades, como a gente também aqui no Núcleo Telesaúde Bahia. Então, um forte abraço para você, viu? Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima e obrigada pelo convite mais uma vez. Até a próxima. A gente vai se falar, viu, para falar sobre a saúde bucal aí. Sim, com certeza, vou falar. E eu tenho outras coisas também para falar com você. Tá bom, então, combinado, a gente se fala. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Daniela está perguntando aqui a marcação do Hospital das Clínicas, que ela não ouviu. Mas não tem um dia específico, né? Como ela falou, tem que passar por uma equipe multiprofissional para realmente avaliar, chegar ao diagnóstico, né? Fechar o diagnóstico que precisa ir para a medicina do sono. Foi assim que eu entendi. Não é isso, Perfeito. Cristina? Entendendo direitinho. Tá Perfeito. bom. Tá vendo? Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.